Descobrir quanto o Oscar vai ganhar no São Paulo. Veja o que o Nicola falou sobre o salário milionário de Oscar no São Paulo. Pacotão de reforço no Vasco. Arana, será que vai para o Timão? Palmeiras com um novo patrocinador milionário. O Palmeiras está gastando uma cifra, imagine agora com um novo patrocinador. Veja o que o canal do Nicola falou. Agradecimentos ao canal do Nicola. E se você ainda não segue o canal, segue, curta e compartilha para ver mais notícias do futebol brasileiro. Descobrir quanto o Oscar vai ganhar no São Paulo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as cifras de um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Quero te atualizar também sobre o novo patrocínio Master do Palmeiras, com valores, tempo de contrato e muito mais. Preciso te falar ainda se Arana tem alguma chance de virar reforço do Corinthians para completar. Cruzeiro encaminhando outra contratação bem mais barata do que a de Soteldo. Falo sobre o Flamengo, tem um pacotão de reforços no Vasco da Gama, as últimas no mercado, bastidores e finanças e muito mais. Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é ruim para o torcedor santista. Galopo não aceitou a oferta do Peixe. Entre São Paulo e Santos já havia um acordo por um empréstimo do meio-campista argentino. Na Argentina, inclusive, especula-se que ele pode parar no Boca Juniors, disposto a comprar 50% dos seus direitos econômicos. Já Sport, Vitória e Mirassol estão tentando a contratação do atacante Rafa Silva, aquele mesmo que foi expulso com 30 segundos de jogo pelo Cruzeiro contra o Atlético Paranaense. O Cruzeiro decidiu não renovar seu contrato e o Rafa está livre no mercado. Quero contar também que o Palmeiras tentou a contratação de Hugo Valls. Esse técnico do Sub-15 do Ibrachina tem feito enorme sucesso na categoria. Ele conseguiu levar o pequenino time da região central de São Paulo a 3 vezes as quartas de final. Ele conseguiu, o Ibrachina esteve por 3 anos consecutivos entre os 8 melhores do Campeonato Paulista Sub-15, nessa temporada inclusive com direito à eliminação contra o São Paulo. Quero contar ainda que o presidente do Vitória, Fábio Mota, está super convencido de que o Wellington Rato será reforço do Leão. Já tratativas acertadas com o São Paulo, 5 milhões de reais por 80% dos direitos econômicos. Negociação entre Vitória e Rato também avançou e o martelo deve ser batido a qualquer momento. Para completar o giro de notícias, contar que Gustavo Quinteiros, técnico campeão da Argentina pelo Vélez, ainda não renovou seu contrato por lá, causando a esperança e a expectativa dos dirigentes gremistas em relação a um acerto. Bora te falar agora sobre o pacotão de reforços do Vasco. Com a chegada de Fábio Carille, as primeiras contratações foram confirmadas. Vasco fechou com o goleiro Daniel Fusato, revelado na base do Palmeiras e que vem do Eibar. Vasco também já havia fechado, contei para vocês na semana passada, com o Lucas Freitas, zagueiro que pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Juventude. Já Tietê, cujo contrato no Botafogo não foi renovado, é outro nome certo para o Vasco de 2025. Mas não deve parar por aí, o Cruz Maltino ainda busca outras opções. Já contei também que o Carille indicou 2 ex-atletas dele no Santos. O meio-atacante Juliano, que está rescindindo o contrato na Vila Belmiro, além do atacante Guilherme, o grande destaque da Série B. E em meio a tudo isso, há também negociações do Vasco com o River Plate do Uruguai pelo atacante Joaquim Lavega. E o Cruz Maltino busca até como prioridade zagueiros. No plural, mesmo com a chegada do Lucas Freitas, ainda há a possibilidade de aquisição de mais 2 defensores, até porque o Léo Pelé já deixou claro que não pretende continuar em São Januário para 2025. E você, torcedor vascaíno, está animado com os primeiros movimentos? Não gostou? Já usa o espaço para comentário e deixa registrada a sua opinião. Combinado? Bora falar agora sobre o Flamengo, que tomou uma decisão importante em relação a Andrés Pereira. Você vai lembrar que quando o Andrés esteve emprestado ao Flamengo e decidiu deixar o clube, ele havia afirmado que quando voltasse ao Brasil daria toda a prioridade para o Flamengo. E em meio ao noticiário de que ele pode ir para o Palmeiras, teve torcedor rubro-negro imaginando que o Flamengo pudesse entrar nessa história, dar um chapéu no Palmeiras e contratá-lo. Mas o novo presidente do clube, o BAP, e o novo diretor executivo de futebol, José Boto, tomaram uma decisão a respeito do Andrés Pereira. Eles nem sequer participarão dessa concorrência contra o Verdão. A avaliação dentro do Fla é de que já existem outros jogadores para essa função, como por exemplo Alcaraz, De La Cruz e Arrascaeta, ou seja, o Flamengo não tem a intenção de contratar o Andrés Pereira. E aí vale um registro do vacilo que a diretoria antiga cometeu. O Flamengo teve a oportunidade de comprar o Andrés Pereira do Manchester United por 10 milhões de euros. Isso estava praticamente acertado, mas ele falhou naquele jogo contra o Palmeiras e o Flamengo desistiu da sua contratação. Hoje,
O Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros ao Fulham, da Inglaterra, que pede um pouquinho mais para que o negócio aconteça. Existe a chance, inclusive, de o Palmeiras bater 22 milhões de euros para que o negócio seja sacramentado. Esse é o valor máximo a que o Palmeiras garante conseguir chegar. Só para completar em relação ao rubro-negro, planejamento para a próxima temporada está sendo feito. Davi Luiz não fica, assim como o Gabigol. O Flamengo negocia contratações para o próximo ano, mas tem como prioridade a venda de atletas. O lateral direito Wesley e o zagueiro Fabrício Bruno são duas das maiores possibilidades de transferências internacionais. Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que está bem perto de mais um reforço. E essa chegada explica o porquê da desistência de Soteldo, jogador com quem o Cruzeiro tinha negociações bastante avançadas. É que nos últimos dias sugeriram para o Alexandre Matos a contratação do Marquinhos, atacante de 21 anos de idade, revelado pelo São Paulo, que pertence ao Arsenal e que esteve emprestado ao Fluminense em 2024. Jogador que já trabalhou com o Fernando Diniz e que recebeu as melhores recomendações do atual treinador do Cruzeiro. E aí a Raposa fez contas. Bom, vou gastar 5 milhões de dólares com o Soteldo para contratar alguém que é muito bom em campo, mas que traz muitos problemas. Enquanto com o Marquinhos eu tenho um empréstimo por uma temporada com uma cifra bem baixa. Se quiser comprá-lo definitivamente no futuro, o valor também não é dos mais altos. Diante desse cenário, o Cruzeiro desistiu da contratação do Soteldo e acerta os últimos detalhes com o Arsenal para a aquisição por empréstimo do Marquinhos. Jogador que com a camisa do Fluminense disputou 29 jogos, sendo 21 como titular e 8 na condição de reserva. 2 gols e 2 assistências, pode atuar em mais funções do que apenas como atacante de lado de campo, algo que agrada demais ao Fernando Diniz. Diante desse cenário, já dá para imaginar que o Marquinhos será anunciado a qualquer momento. Antes de gravar o vídeo, até conversei com uma pessoa do Cruzeiro que confirmou as tratativas, já o pessoal do staff do jogador preferiu manter o silêncio. No AS do México, o jornal mexicano, há também uma informação dando conta de que o Cruzeiro tem interesse na contratação do meia Diego Valdés. Esse é um chileno de 30 anos de idade que atua pelo América do México, tinha números muito bons até essa temporada, quando tem sido mais reserva do que titular. Também de acordo com o AS do México, além do Cruzeiro, o San Diego dos Estados Unidos e o Colo-Colo têm a intenção de fechar com o jogador, cujo contrato se encerra em dezembro de 2026. A saideira em relação ao Cruzeiro, na noite dessa segunda-feira, o Cruzeiro anunciou a contratação de Dudu, que já havia rescindido o contrato com o Palmeiras. Nenhuma grande novidade, talvez a principal seja o fato de ele vestir a camisa 7 da Raposa. Contrato de 3 temporadas, prorrogável por mais uma. Dudu vai receber na casa de R$1,5 milhão por mês. Bora te contar agora sobre qual a chance de Guilherme Arana virar reforço do Corinthians. Essa especulação surgiu nos últimos dias e ganhou ainda mais destaque nessa segunda-feira, quando o Samir Carvalho afirmou que o Timão busca um parceiro para comprá-lo do Atlético Mineiro. Só é importante lembrar que por mais que o Atlético queira vender jogadores, o valor do Arana hoje gira na casa dos 12 milhões de euros. Com o euro acima de R$6, você faz essa conta e chega à conclusão de que as cifras seriam estratosféricas. O Corinthians não tem a menor capacidade financeira de fazer essa compra sozinho. E o Atlético já deixou bem claro que não vai emprestá-lo. Ou vende ou o Arana fica por lá. Então, a única chance de o Corinthians levar essa história adiante seria encontrar um parceiro disposto a bancar os 12 milhões de euros. Por mais que o Timão tenha tido êxito na busca por parceiros para pagamentos de salários de atletas, esse é o tipo da operação que está descartado. Posso cravar para vocês que Guilherme Arana não será reforço corintiano. Timão procura laterais, busca jogadores no futebol nacional e internacional. Quero até acrescentar que Mauro Júnior, atleta brasileiro que pertence ao PSV, é um jogador na mira, cujo contrato se encerra lá no PSV na metade do ano. Esse seria muito mais compatível com a realidade financeira do Corinthians hoje do que qualquer outro jogador. Só para arrematar em relação ao Arana, salário de R$1 milhão por mês no Atlético, está entre os laterais esquerdos mais bem pagos do país. No Campeonato Brasileiro esteve em 17 dos 38 jogos. Fechando o noticiário do Corinthians, havia adiantado para vocês com exclusividade nessa segunda-feira que o Corinthians já conseguiu uma segunda empresa disposta a pagar os salários do Pogba, certo? A proposta já foi enviada ao meio-campista francês. Timão não chegou aos R$4 milhões por mês, mas se aproximou nessa primeira oferta e agora aguarda um posicionamento do jogador para avançar nas tratativas, com a lembrança de que o Pogba só pode voltar a jogar a partir de março. Ele cumpre as últimas semanas de uma suspensão por doping.
Preciso te atualizar agora sobre o Palmeiras. O Verdão assinou seu novo contrato de patrocínio Master. Quem vestirá ou estampará sua marca na camisa do Palmeiras é a Sportingbet, até aí nenhuma grande novidade. Queria trazer detalhes do acordo. De 100 milhões de reais fixos por ano. Tem contrato de 3 temporadas, o Palmeiras pode elevar esses 100 milhões para até 170 milhões, caso consiga bater metas esportivas. Essas metas estão estipuladas ou relacionadas a títulos. Então, se o Palmeiras faturar o Campeonato Paulista, tem um prêmio. Se faturar o Brasileiro, tem outro prêmio. Libertadores da América e por aí vai. Podendo chegar no máximo 170 milhões de reais por ano. Esse patrocínio é exclusivo para o peito e para as costas. Agora o Verdão ainda busca outros parceiros. Para o omoplata, para a manga e para a barra da camisa. Somente com a Sportingbet, o Palmeiras já tem mais dinheiro do que Crefisa e Fã pagavam por todo o uniforme alviverde. Você lembra que Crefisa e Fã desembolsavam 81 milhões de reais. Tentei checar com uma pessoa do Palmeiras sobre negociações para os outros espaços. A informação é que essa notícia tem sido guardada a 7 chaves entre Leila Pereira e o Everaldo, que é o diretor de marketing alviverde. A expectativa no Palmeiras de uma arrecadação próxima a 200 milhões de reais com todas as propriedades vendidas. Acho um número exagerado, a menos que o Palmeiras consiga morder parte dos bônus previstos com a Sportingbet. De qualquer maneira, Verdão passa a ter o terceiro maior patrocínio master do futebol brasileiro, até porque em 2025 o Flamengo vai ter 115 milhões da PixBet, o Corinthians tem 103 milhões da Esportes da Sorte e a Sportingbet vai pagar 100 milhões de reais ao Verdão. Para fechar o noticiário do Palmeiras, Mustafa Contursi passa por enormes dificuldades de saúde. Está respirando com apenas 25% da capacidade dos seus pulmões. O ex-presidente alviverde chegou a ser internado 3 vezes somente no mês de dezembro. Recebeu alta e está em casa agora. É por conta dessa doença que ele não conseguiu participar das últimas 4 reuniões do Conselho Deliberativo. Hora de notícia exclusiva, descobri o salário de Oscar como reforço do São Paulo e já dá para dizer que o futuro camisa 10 tricolor terá de longe o maior salário do clube. O Oscar receberá apenas com salários e direitos de imagem 2 milhões de reais mensais, mas não para por aí. São Paulo também concordou em pagar uma luva, um prêmio pela assinatura do contrato com o tricolor. Essa luva será de 2 milhões de euros ou 12 milhões e 800 mil reais diluídos ao longo dos 3 anos de contrato. Então, se você divide essa grana por 39 meses, 13, 26, 39 meses, estou incluindo também o 13º, chega-se à conclusão de um acréscimo de mais de 300 mil reais por mês. Dessa maneira, dá para cravar que o Oscar terá direito a 2 milhões e 300 mil mensais, que vão transformá-lo em um dos jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro, só atrás do Memphis Depay do Corinthians e também do Gabigol, cujo contrato com o Cruzeiro vai lhe garantir perto dos 3 milhões de reais mensais. Só para lembrar, o Oscar recebia, enquanto jogador do Xangai Port, exatamente 12 milhões e 800 mil reais. Essa era a bolada que tinha direito por mês o Oscar, isso graças ao aumento do dólar que chegou a bater 6,20. Ele também tinha, depois de não ficar na China, uma proposta da Arábia Saudita para ganhar 8 milhões de reais por mês. As tratativas com times dos Estados Unidos lhe garantiriam salários próximos ao que ele vai ter no São Paulo. Importante lembrar que o Oscar chega livre e cujo contrato de 3 anos, com uma grande promessa do São Paulo, para melhorar seu sistema ofensivo. Para completar só mais uma curiosidade, Lucas Moura é hoje o jogador mais bem pago do elenco do São Paulo e fatura 1,5 milhão de reais mensais. A saideira em relação ao tricolor. São Paulo fez uma proposta de empréstimo ao Sevilha pelo lateral direito Montiel, mas a ideia do Sevilha é vender o jogador argentino e o Monterrey do México já apareceu disposto a comprar o jogador, o que torna a situação do tricolor em relação ao Montiel um pouco mais complicada. Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra mais tarde. Tchau! Você tá pagando caro para ver futebol, não acredito nisso. Imagina ter todos os canais de futebol em um só lugar. Além de ter todos os canais de futebol, ter todos os canais de filme, dos streams, filmes de lançamento do cinema. Tudo isso por menos de R$ 9,00 mensais no plano anual. Isso você tem tudo assinando o Cineflix. Olha aqui que vantagem, cara. Clica lá no link da bio e adquira o seu.